transforma vidas. A Carta da Virada. Boa noite, meu povo! Empreendedores, empreendedoras de plantão, os cristãos aqui, já declarou essa noite? Se não declarou, vamos aproveitar essa oportunidade agora. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que esse ouvinte que está aqui agora me ouvindo, eu declaro uma excelente noite, bênção na casa dele, nos filhos, nos pais, em nome de Jesus. Que essa voz ecoa todos os dias da sua vida, para que você lembre-se, já declarou hoje? Declare tudo que o Senhor nos colocou dentro das Escrituras para a sua vida. Tome posse como filho. Você que não me conhece, eu sou a Vivi Fernandes e você está no programa Carta da Virada. É isso mesmo. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a Vivi? Entra nas nossas redes sociais. Agora é Instagram, YouTube, TikTok, tudo você vai encontrar com Viviane Fernandes, com S, o número 0. Viviane Fernandes, número 0. Todas as quartas e quintas-feiras, às 19h35, nós temos a melhor notícia da noite, que é a palavra do Senhor para as nossas vidas. E hoje, na quinta-feira, a gente sempre tem uma novidade, né? Hoje nós temos o quadro que eu convido agora você. Roda a vinheta, que é o Pergunte ao Pastor. A Carta da Virada traz hoje o nosso quadro Pergunte ao Pastor. E olha só, essa Pergunte ao Pastor, nada mais é, eu já vou apresentar ele, mas eu vou te dizer uma coisa. Lembre-se, nós estamos aqui para examinar as Escrituras. Então você que tem uma dúvida, sabe aquela pergunta que ninguém nunca te respondeu? Pode entrar na nossa rede social, pode fazer a pergunta que a gente coloca aqui como tema. E no próximo programa a gente está falando sobre isso. Porque a questão é, não estou aqui falando sobre placa de igreja. Nós estamos falando aqui do Senhor Jesus. É Ele que nos conduz à salvação. Então a gente precisa aprender de quem? De Jesus. Então, com muitas palmas, vocês recebam aqui o pastor Richard Faria. Glória a Deus, hein? Muito obrigado, o senhor está aqui conosco. É maravilhoso poder estar aqui, sempre uma honra e uma satisfação. E tudo que você falou agora há pouco se resume. Segunda Epístola de João, verso 9, diz: todo aquele que prevarica e não persevera nos ensinamentos de Cristo não tem a Deus. O nosso compromisso não é realmente com placa de igreja, até porque a igreja somos nós. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Não coma na mão dos homens, se alimente da palavra de Deus. E olha, só que a questão é, você também precisa estar junto com o corpo, congregando, você pode estar indo perto da sua casa. O que você não pode é ficar sozinho, porque a palavra diz, é melhor 2 do que 1. Então eu já quero te dizer, eu faço parte da comunidade do Evangelho e Vida, que fica lá na Avenida São Miguel, número 8000, e o meu pastor, sim, é o pastor Richard, que está aqui. A gente tem que dar o que a gente tem. E o que é? É a palavra de Deus que está aqui, ó, nas nossas veias, no nosso espírito. É a nossa obrigação de passar a palavra. E hoje nós vamos falar sobre um tema, gente, é um tema que já pediram pra gente. Ele é polêmico, sabe por quê? Porque as pessoas não examinam as escrituras. Porque se for dentro da palavra, ó, se você quer examinar as escrituras, você está no programa certo. Porque aqui a gente vai direto na fonte. E eu quero que você acompanhe comigo dentro da escritura. E antes de tudo, o apóstolo Tiago, ele fala, se você quer sabedoria, peça a Deus, não duvidando. Então, a partir de agora, se você quer conhecer, quer saber realmente o que nós vamos falar, não duvide, peça para o Espírito Santo trazer a clareza no seu coração, como tem trazido no nosso. E hoje nós vamos falar sobre, pastor, dízimo. Faz parte do Velho Testamento. Quando você vai estudar as Escrituras, tinha todo um processo para você receber o dízimo. E aí veio Jesus no Novo Testamento, transformou muita coisa, mas os dias de hoje continua dando dízimo. Mas eu sei que a gente tem que dar as ofertas, mas eu sei também que a gente tem que dar coleta. Você pode explicar um pouquinho mais sobre esse tema, por gentileza, aqui para nós? Exatamente, Viviane. Eu sei que nós não vamos estar agradando muitos pregadores, não vamos estar agradando muitos ministros. Nós vamos agradar a Jesus. Mas o nosso compromisso aqui é com a palavra. E estamos aqui em aberto para debater, como nós participamos de vários programas de debate, com outros pregadores,
a respeito desse tema e qualquer outro tema. E a intenção aqui, que fique bem claro com a nossa resposta, que não é nossa, que vem da palavra, não é formar discípulos descompromissados com a pregação do Evangelho, tá? Porque como você falou lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, Paulo fala da oferta voluntária. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por avareza, porque Deus ama quem dá com alegria. E os ministérios precisam se sustentar. Agora, dízimo é sim lei, faz parte do Velho Testamento. E eu até gostaria de que você nos ajudasse. Bora, tô aqui para isso. Como o tempo aqui é curto, eu gostaria que você me ajudasse na leitura de alguns textos para que as pessoas pudessem entender a linha de raciocínio. Tá. Inclusive, gente, deixa eu já falar uma coisa para vocês. Vocês que estão acompanhando, pode entrar lá na minha rede social, Viviane Fernandes 0. Viviane Fernandes 0, já deixa anotado, porque qualquer dúvida que você tenha, você pode estar entrando no nosso Instagram. E qual que é o seu Instagram, pastor? pr.richard Faria. pr.richard.faria. Você gosta de estudar a palavra, vem aqui para o lugar certo. Então vamos lá. Dentro das escrituras, pastor, qual que é o versículo que o senhor quer? Presta atenção, você que está em casa. Eu vou fazer aqui um resumo. Depois, se você pedir, nós vamos estar disponibilizando para você um estudo completo a respeito do dízimo e das ofertas dentro do Novo Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 14, a partir do verso número 22, bem rapidinho, Viviane, 14, faz a leitura. 22, vamos lá. O dízimo para o serviço do Senhor. Certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher no campo. E perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor, teu Deus, todos os dias. Continue. Quando o caminho te for comprido demais, quando o caminho for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então, vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Muito bem, então vamos lá. O problema é que as pessoas, quando começam a ler esse texto, interligado com Malaquias, no capítulo 3, daqui a pouco nós vamos chegar lá, eles pensam que esse lugar é a igreja. Não é a igreja, tá? Era o templo. Por exemplo, em 1 Crônicas, no capítulo 22, no verso 8, nós entendemos que o rei Davi, ele almejou no seu coração construir um palácio, um templo para o Deus da lei, no caso Javé. Certo. E ele foi impedido por quê? Porque ele havia derramado muito sangue. Então, se você puder fazer a leitura, confirmando 1 Crônicas 22, 8. Ele foi impedido de construir o templo porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Então, vamos lá. Porém, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome. Porquanto muito sangue tens derramado na terra. Então, Davi foi proibido de edificar o templo que ele almejou no coração construir para Javé. A responsabilidade desse templo caiu sobre o rei Salomão. Tanto que lá em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 1, leia. 2 Crônicas 6:1. 6:1 diz assim: Então falou Salomão: O Senhor disse que habitaria nas trevas. Nas trevas. Uau! E eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Tá. A conclusão desse templo, estamos fazendo um resumo, se deu lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 1 em diante. 2 Crônicas 7, 1 em diante. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor.
E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Muito bem. No verso 14 e 15 em especial, para resumir. 14 e 15. 14 e 15, vamos lá. Do 7, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Sim. E sararei a sua terra. Continue. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Deste lugar, no caso, não é a igreja. Este lugar, no caso, era o templo. Continue. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Perpetuamente. Para Muito bem. sempre. Agora, o que acontece? O problema é que quando as pessoas vão para Malaquias, lá em Malaquias capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, muitos pregadores falam que Malaquias é uma pregação para a igreja. Não é, para os sacerdotes. A exortação de Malaquias não é para a igreja. A exortação de Malaquias era para os sacerdotes que estavam desprezando o nome de Javé, oferecendo sobre o seu altar pão imundo. Então, em Malaquias capítulo 3, no verso 1 em diante, que é o texto que os pastores adoram, para poder falar a respeito do dízimo. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. É verso 10, 9 e 10. Malaquias 3, verso 9 e 10. Tá, Perdão. vamos lá. Imagina. É que o tempo 9 é curto. e 10. É. Eita, agora é pesado. Agora sim, é a exortação que os pastores pregam. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolher. Quando ele diz, qualquer pessoa inteligente pode perceber isso. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para ele estar ordenando que eles trouxessem o dízimo, a casa do tesouro tinha que ter a casa do tesouro, não é a igreja. Nós estamos falando de coisas do Velho Testamento. A igreja, ela vem depois. Ela se manifesta depois. E a igreja de Jesus, ela não é uma instituição material. A igreja somos nós. Então essa exortação de Malaquias, capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, é para os sacerdotes. Tanto que em Malaquias, capítulo 2, o que diz no verso 1? Esse mandamento é para vocês, sacerdotes. Não tem absolutamente nada em relação à igreja. Pode confirmar. Só o que o pastor está dizendo, ó, Malaquias 2, Deus adverte e pune os sacerdotes. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Não é para a igreja, não é para os gentios. Era para os sacerdotes. No Novo Testamento, o que acontece? A única vez que aparece a palavra dízimo e as pessoas não estão apercebidas a isso, está lá em Lucas, no capítulo 11, no verso 42. Na versão corrigida, tá, vem escrito que a conjuração está no passado. Tá? Leia o texto. Mas, ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Deus. E importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Devíeis fazer essas coisas. Então nós estamos falando de ritos e ordenanças do Velho Testamento, certo? E o Velho Testamento, biblicamente falando, foi por Cristo abolido? Sim ou não? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3,
do verso 7 em diante, bem rapidinho, Viviane. 2 Depois as Coríntios pessoas 3, com calma, 7. elas vão pegando esses textos, elas vão entendendo o que o Espírito Santo quer revelar. Gente, olha só, vocês que querem interagir com a palavra junto com a gente, você que sintonizou agora na rádio, nós estamos no programa Carta da Virada, nós estamos aqui todas as quintas-feiras e quartas, 19 horas e 35 minutos. As nossas redes sociais é Viviane Fernandes 0 e PR. Richard Faria. O Richard é R-I-C-H, tá? ARD. Isso, Richard Faria. Ou canal Revelações e Verdades Ocultas. Pronto, no YouTube, né? Isso. Canal Revelações Verdades Ocultas. Verdades Ocultas. Isso é um assunto que daria assim pra gente ficar o dia inteiro falando. Nós estamos dando alguns conceitos para que você entenda e fala, poxa, eu posso examinar assim as escrituras, porque lá tá contando o que é o real que a gente tem que seguir, Sim, né? É só confirmar na Bíblia. Pronto. Olha só, 2 Coríntios 3, 7 diz assim: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, falar o que foi gravado em letras em pedras já é... A lei de Moisés. Pronto, gente, ó. Paulo chama a lei de Moisés de ministério de morte, de condenação, Não tem de como passar injustiça, desapercebida essa e vai frase. dizer que o Velho Testamento foi por Cristo abolido. Está escrito. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele já está falando do ministério de Cristo. Esse é o verso 14. Vai no verso 14. Bora no 14, que depois vocês Resumindo. lêem toda a carta do 2:3, tá, gente? 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, sentido, inteligência, racional, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Está escrito que o Velho Testamento foi abolido. Por Cristo. Mas alguns teólogos e estudiosos da Bíblia tentam nos contestar dizendo: mas Jesus falou que não veio revogar a lei, Veio ou os cumprir. profetas. Né? Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 17. Quando Jesus disse aquilo, resumindo, Ele não tinha não ido pra cruz. penseis que eu vim revogar a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo, que nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Não existe discordância nas palavras de Jesus e naquilo que Paulo está ensinando. Quando Jesus disse aquilo, ele ainda não tinha ido para a cruz, porque Exatamente. tudo se cumpriu na cruz. Nós que somos cristãos, temos que aprender a viver na graça. Não podemos viver no Velho Testamento e no Novo Testamento ao mesmo tempo. Por isso que Paulo disse lá em Romanos 10, 4. Bora lá na escritura, gente. Vamos lá junto comigo. Você que pode e o que Acompanhe. não pode. Porque quando convém para os pastores, Romanos. eles vão para o velho, né? A gente só tem mais 4 minutos. Vamos lá. Romanos 10, 10, 4. 10, 4, vamos lá. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aquele que crê. Leia também Gálatas Aleluia, 3:10. Jesus. Gálatas 3, Vamos 10. lá, Gálatas 3, 10. Esse Nós é estamos forte. falando de ordenanças do Velho Testamento. Quem ensina o dízimo na igreja, não ensina a mulher na menstruação e pro arraial. Não ensina, por exemplo, os sacrifícios. Que eram os ritos do Velho Não Testamento. ensina, por exemplo, a circuncisão. E o que Paulo fala a respeito disso em Gálatas 3:10? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. De maldição. Então, para nós concluirmos, alguém pode citar que Jesus é Melquisedeque, o dízimo foi pago a Melquisedeque, né, antes da lei. Jesus não é Melquisedeque, porque o dízimo que foi pago a Melquisedeque foi dízimo de sangue, da matança. Tá? É só você ler as escrituras. Então, resumindo, dízimo faz parte do Velho Testamento. A casa do tesouro não é a igreja somos nós, tá? E todos aqueles que estão debaixo da lei se colocam debaixo de maldição. Pastor, e agora? Eu sou cristã, eu sigo o Novo Testamento, o que Jesus deixou para eu seguir. Como eu tenho que me comportar? Você sabia que nem Jesus tinha autoridade para poder pedir dízimo? Porque eram 12 as tribos de Israel, e dessas 12 tribos, Levi era escolhido para esse propósito, e Jesus veio da tribo de Levi? Não. Jesus veio da tribo de Judá, e o escritor aos Hebreus diz que concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então, 2 Coríntios, no capítulo 9, Paulo fala, né? É só ler o capítulo 9 todo, que está lá,
cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Exatamente. Então, pastor, para ficar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo, cristão, que segue o evangelho, que está dentro de Cristo, como é que ele tem que proceder referente à coleta, ao dízimo? Quando você fala de coleta, por amor nós excedemos por amor. Ou seja, se é 10% que a lei cobrava, se eu der 11%, eu estou excedendo. Amor, não por imposição. Por amor. E não com medo do migrador, do cortador, do devorador. Porque Jesus não faz nada disso. Que fazia parte do próprio exército desse Senhor, né? Então tem que se examinar com calma essa questão dentro das Escrituras. Então, você que está nos ouvindo, tem o desejo de se exceder, conforme a palavra diz, até você estudar tudo isso, por amor. Em vez de você ir lá, como acontecia na lei, era 10% por causa do terror, que o migrador, o cortador vai vir na tua vida, excede. Dá 11% do que passar. Você vai estar por amor. Não você por vai obrigação. estar dentro dos mandamentos de Jesus. Ou sobre pena de maldição, né? Exatamente. Gente, está chegando o nosso final do programa. Eu vou colocar aquela musiquinha assim. Ah! Que pena, né? Que já terminou. Passa tão rápido, gente. Mas infelizmente, o tempo é curto. Pastor, fala novamente as suas redes sociais. Canal Revelações Verdades Ocultas. E no Instagram você pode começar a me seguir, pr.richard.faria. Eu vou estar recebendo você. E o seu ministério está situado aonde? Na comunidade do Evangelho e Vida, na Avenida São Miguel, no número 8000, onde você congrega, né? Isso. Tem aprendido, tem estudado conosco. Há muitos anos. Inclusive, nós estaremos abrindo uma faculdade bíblica gratuita para todas as pessoas que quiserem examinar a fundo as Escrituras. Amém. Gente, eu quero deixar aqui no meu carinho, o meu amor a todos os ouvintes. Você que chegou agora, aqui é o canal 102.1, a Carta da Virada na Rádio Adore Mais. Entra nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Viviane Fernandes 0. Viviane Fernandes 0, eu te espero aqui, na próxima quarta-feira, às 19h35, na Carta da Virada. A carta que virou a minha vida e pode virar a sua vida. Tchau, tchau. Está no ar, na Adore Mais FM, o programa que transforma vidas, a Carta da Virada.